curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês possam estar bem. Que saudade de vir gravar aqui, faz tanto tempo que eu não venho. Espero retomar algumas gravações aqui para o canal do YouTube, trazendo a lousa, trazendo principalmente a minha maneira de ver astrologia. E eu quero, nesse vídeo, falar de algumas coisas super importantes. Primeiramente, para você que quer receber a minha leitura de mapa astral, orientação vocacional, também quer fazer parte aí da mentoria astrológica, né? Onde eu te acompanho semanalmente para que você possa se desenvolver, ver seus desafios através do mapa astral, né? Construir, principalmente, questões que precisam ser construídas e também estar no curso online de astrologia. Todas as informações estão aqui ou também através do e-mail astrologiaintegrativa8@gmail.com. E por que eu tô falando tudo isso? Eu vou falar de uma coisa super importante, que eu vou falar da minha experiência para passar para vocês. Eu tenho, algumas pessoas já sabem, tem muitas pessoas que me acompanham, quero mandar um beijo para vocês, porque tem gente que me acompanha lá no comecinho do canal, né? Eu vou falar de uma coisa que está relacionado com um aspecto que é super importante dentro da gente, que se chama nódulos lunares. A gente fala assim, mas esses nódulos lunares não resolve, não é nada daquelas coisas. Pega, gente, pega muito na gente. Além desses nódulos lunares, eu tenho outros aspectos também, que também contribuem para essa questão. Então, eu vou falar um pouquinho do meu caso e por que a astrologia me ajudou e eu posso te auxiliar também. Para que você, às vezes, não passe pelas coisas que eu passei ou coisas que você, no caso, no seu mapa astral, venha a passar. Por exemplo, o meu eixo dos meus nódulos lunares é casa 1 e casa 7. O desafio! E assim, por mais que a gente estude, leia aí, né, nos blogs da vida, não funciona assim não, viu, gente? Porque o nódulo sul, ele é um aspecto que pesa muito forte na gente. Mas pesa. E o meu, no caso, tá na casa 7, então, ou seja, relacionamento, preciso de relacionamento. Se eu não tiver relacionamento, parece que eu não consigo viver. Era assim, né? Antigamente. E foi muito interessante que eu lembro que eu não estudava astrologia, eu me casei, foi algo muito desafiador esse casamento. E aí eu lembro que eu passei com uma astróloga e ela falou desses nódulos. Aí eu falei assim, ela falou bem assim, você já se relacionou? Aí eu assim, por quê? Quero saber por quê. Ela falou assim, não, muito cuidado, porque você pode ter desafios disso. Eu falei, aí eu assim, minha cara, né? A realidade. Eu falei, por que eu não sabia disso antes? Porque a partir do momento que a gente sabe de algumas informações, eu tô falando aqui que pode ser alguma coisa relacionada com uma outra área da sua vida, com outro aspecto, você fica atento. E aí você não cai na zinhaca. Porque, gente, tem relacionamento que ele é um trauma, né? No meu caso foi um trauma e até hoje ele é um trauma. Até hoje eu venho fazendo programas aí, sádanas, para limpar isso. Então, tava no meu mapa astral. E aí eu lembro de uma vez, eu quero partilhar aqui com vocês, né, que eu acho que é muito importante a gente partilhar nessas experiências, que foi quando eu tive um clique, que quando foi um gatilho. Eu já estava estudando, mas ainda não estava consciente, e ainda buscava inconscientemente. Por que inconscientemente? Porque inconscientemente você tem um piloto automático rodando, e é o nódulo sul. Então, inconscientemente, eu queria o que naquele padrão. E eu falei, caraca. Eu não sabia conscientemente, né? Conscientemente é diferente, ou seja, eu tenho que ter consciência do que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Inconscientemente eu faço, mas não sei por que eu faço. É diferente. E eu não sabia conscientemente trabalhar minha casa 1. Eu
sabia o que era casa 1. Eu achava que eu sabia, mas não sabia. Eu só sabia quem eu era através do outro. Só que saber sobre você através do outro pode ser bom para algumas coisas e péssimo para outras, porque você vai ter a tendência, no meu caso, de ser codependente. Nó do sul de casa 7, não é todos os casos, mas precisa ver o mapa astral, traz codependência? Sim, traz. Foi um gatilhaço quando eu li. Nossa, esse dia eu chorei, viu? Vou falar pra vocês que esse dia foi um dia de gatilho, um dia de muita liberação e principalmente auto-perdão, porque realmente eu sofri uma relação muito traumática, assim, uma relação que não era relação. Depois eu fui entender o que é relação. E eu acho que eu vou me emocionar. Depois eu fui entender o que é relação, eu fui estudar o que é relação pela astrologia, eu fui ver os meus padrões, quais eram os meus desafios, né, com relações. Depois eu fui estudar a relação na bioenergética, no yoga, no sistema da constelação familiar. Fui estudar tudo, eu falei, pelo amor de Deus, não quero mais passar por isso. Não quero mais passar por isso, né? Apesar de que tem uma experiência. Então, exemplo, eu passo por uma experiência para que eu possa desenvolver alguns atributos. Então, o que aconteceu? Eu estava lá, né, lendo um post do Instagram e me veio um post falando sobre a codependência. Mas eu já li vários sobre codependência, mas aquele post, daquela maneira que foi escrita, me tocou. E aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque aí eu trouxe para o consciente. A gente às vezes não quer aceitar os nossos padrões inconscientes, né? E aí eu trouxe para o consciente, eu comecei a chorar. E na verdade foi um mix de raiva comigo mesma, raiva do outro, um mix de falta de perdão, falta de amor próprio, falta de... Vocês possam imaginar. Já falei para vocês que amor próprio só existe quando a gente está no ego. Não existe amor próprio no espírito. Por que o espírito vai ter amor próprio se ele já é pura abundância, se ele já é puro limitado? Só existe autoestima e amor próprio quando estamos encarnados. Isso é a coisa mais importante que a gente tem que saber. E eu lembro que eu chorei, assim, eu fiquei que nem feto, sabe? Deitada, assim, chorando, porque realmente sempre vinha essa sensação de que eu precisava de alguém, que eu precisava de alguém, que eu precisava de alguém, que eu precisava de alguém. Então eu falei, Cristo! E aí me veio essa questão de que eu tenho a mim. Quando me veio essa conscientização, eu existo. E eu não preciso existir através do outro, eu posso existir através de mim. Porém, contudo, todavia, o meu regente do meu ascendente, ele também está em grupos. Então, ou seja, existe também um desafio de existir eu, para mim, só para mim. Então, assim, eu tenho que viver as questões do mapa astral, porque me fazem eu ir para as casas que eu preciso ir. Ao mesmo tempo, como não também ficar tão preso com relação às coisas do mapa astral. Esse é o diferente. Então, o que aconteceu? Eu comecei a perceber, né, que eu podia existir através de mim, a minha identidade. Eu lembro até hoje, um dia eu tava na rua e a menina falava assim, um dia uma mulher passou, eu tô falando do meu eu. Eu tô falando do meu eu. Eu adorei quando ela falou isso, porque é exatamente isso, eu estou falando do meu eu. Eu não quero, então assim, eu não sabia me colocar. Quando você não sabe se colocar, quando você não sabe se afirmar, ai gente, é muito sofrido, porque vai viver coisas de submissão, vai viver muitos abusos, né? E esses abusos vêm por uma falta de um eu muito bem estruturado, que é o ego. A gente precisa ter ego, a gente acha que não precisa, mas precisa ter ego. Então, ou seja, foi toda uma questão que me fez despertar para a astrologia, trabalhar a astrologia e perceber que, assim, por mais que a gente ler, tudo bem, mas demora às vezes para cair a ficha. E não é só cair a ficha, são os exercícios que eu preciso fazer para que eu possa despertar a energia que precisa ser despertada, como o propósito está no meu mapa astral, né? Então, eu fui trabalhar muito questões como eu estudo terapias bioenergéticas, né? E também já estou lecionando para ser professora de yoga com relação, não yoga, gente, não é fazer postura, o yoga com um sistema, você vai identificando também como questões do mapa astral pegam em chakras, pegam em partes musculares, pegam em coraças, e é um trabalho para desconstruir, para libertar.
o que? Libertar este padrão inconsciente que molda o meu corpo para viver aquele tipo de experiência. E aí eu acho isso muito lindo, que isso me emociona. Que aí no yoga, né, a gente tem várias passagens dentro de vários livros, né, sagrados. A gente tem os Vedas. E ele fala muito sobre esse papel de moksha, né, que é o papel da libertação. Libertar-se do quê? Desses padrões inconscientes. Então, ou seja, todas as vezes que eu tô numa situação e aí eu me percebo, eu falo, putz, o meu corpo tá agindo daquela maneira para viver naquele tipo de experiência, eu falo, mas não quero. E aí a gente tá preso. A gente tá preso, a gente pode achar que não, mas isso é prisão. É a ignorância, é o inconsciente. Eu preciso viver, na verdade, do consciente. Eu preciso viver da libertação, porque aí eu tenho escolha. Quando eu não tenho escolha, esquece, o seu corpo, o seu inconsciente, ele atrai as situações, ele atrai as pessoas. Eu lembro até hoje, teve uma vez que eu fui num lugar e depois eu me percebi, por que eu me vesti assim? Por que eu falei assim? Porque era um padrão lunar, era um padrão fortíssimo lunar. Então eu compartilho isso com vocês, porque as pessoas acham que a astrologia é só ler mapa astral. Não é só ler mapa astral, precisa vir para o corpo, precisa entender, precisa compreender. E a leitura de mapa astral, como eu falei, o meu eu está muito atrelado a grupos também, que também faz com que eu tenha que estar o tempo todo em relações. Chegou uma hora que eu comecei a cansar disso, eu comecei a cansar, apesar de que faz muito sentido para mim, mas eu falei assim, não, peraí, eu também preciso existir a partir de mim. Não a partir da minha família, não a partir do... Tem muita gente que só existe se tiver família. Tem gente que só existe, o eu, se tiver um relacionamento, ou um grupo, ou um trabalho. Vocês podem ver, isso a gente vê no mapa astral, e incrustado no mapa astral. E às vezes a gente sofre, porque também tem várias outras questões ali envolvidas, conjunções, aspectos. A leitura de mapa astral ela é muito rica quando, no meu caso, eu tenho tanto essa percepção de estudo, que eu estudo há muito tempo, além das filosofias esotéricas, além das filosofias que são orientais, porque eu posso ter uma outra visão, e eu tenho essa outra visão com relação ao mapa astral. Então, hoje eu faço todo um trabalho para trabalhar aspectos relacionados com o meu eu, que dissocia isso para que eu tenha uma libertação. Então, exemplo, você pode me perguntar assim, então você não vai se relacionar? Você vai se perguntar assim pra mim, então você não vai mais se relacionar? Aí é que não, eu vou me relacionar, mas da maneira correta agora, da maneira certa, da maneira alinhada. Por exemplo, eu tô aqui, né, sentada em lótus. A postura de lótus, você tem uma maneira correta de sentar por conta dos seus isquios, por conta da sua base, por conta da sua coluna. Aqui a gente tem que saber a angulação correta do pescoço, que geralmente ele é um pouquinho mais inclinado para frente. É importante a gente ficar com a língua enrolada lá para dentro. Para quê? Para que a energia da base suba. Se eu não tenho um alinhamento correto, eu não fico em meditação sem alinhamento correto, não é meditação. Porque a meditação, ela fala o quê? Que o canal Shushumna, que é o canal central, precisa passar aquela energia. E se a gente tá torto, com o negócio, deitado, fazendo uma meditação por audiobook, não é meditação. Pode ser às vezes não sei, pode ser às vezes um guia, um conforto, mas não é meditação. É isso, e a mesma coisa com relação a esse aspecto que eu acabei de falar do relacionamento. Aquilo que eu vivi não é relacionamento. Então eu pude o quê? Depois de muito tempo, depois de muito estudo, perceber isso não é relação. E é sofrido ainda? É sofrido. Por que é sofrido? Porque, gente, como eu posso falar? É como se eu tivesse uma bola, que sempre foi bola, e que, sendo bola, ela não vai ser uma coisa legal, ela precisa ser quadrado. Mas se transformar uma bola em um quadrado, dói, machuca. Mas sendo quadrado, eu estou falando uma analogia, sendo quadrado, aí sim está da maneira correta. A mesma coisa, construir essa postura de lótus. Dói, lógico que dói, porque eu tenho que construir músculos, eu tenho que saber respirar, eu tenho que saber da maneira correta, eu tenho que ver se eu não estou tendo nenhuma tensão, lógico que dói. A gente é assim, não, dói. Então, eu fico muito assim, eu falo, pra quem tá me seguindo, eu tô mais ativa lá no Instagram, a importância da astrologia. Se você ainda não conseguiu entender esse valor,
Gente, além dos vídeos aqui, tem um curso completíssimo. Vocês não têm noção a profundidade que é o curso. E além das minhas leituras e da mentoria. Porque auxilia. E além disso, claro, eu também tenho os meus próprios, que me auxiliam, né, terapeutas. Porque eles também podem enxergar coisas que eu não estou enxergando. Então, eu queria passar isso para vocês. Porque esse dia foi um dia muito importante, né, um tempo atrás, quando eu percebi que eu tinha um eu, que eu existia, que eu podia existir a partir de mim, que eu podia existir a partir de mim mesma e que a partir de mim mesma eu colocaria limites, eu colocaria o que eu gosto, né? E quando a gente consegue chegar nesse ponto é porque a gente saiu do karma. Na verdade, a gente fez o karma, ou seja, a gente fez o trabalho, que aí a gente ganha a libertação. No caso, só para vocês entenderem um pouquinho, a casa 1 é a casa do eu, da identidade, é a casa mais forte do zodíaco, seja na astrologia védica como seja na astrologia tropical ou ocidental. Ela é a casa mais forte. Então é isso. Para quem quiser saber mais informações sobre o meu trabalho, para que eu possa auxiliar vocês, já falei, está aqui embaixo e também no e-mail. E, gente, um grande beijo para vocês. Eu escuto não, né? Eu leio todos os comentários, agradeço de coração, quero partilhar muito, mas se você está precisando de uma visão mais individual, busque esse tipo de orientação que, olha, eu já orientei muitas pessoas e muitas pessoas deram uma guinada na vida, porque a gente precisa sim sair dos padrões inconscientes, não podemos ficar. Quando ficamos nos padrões inconscientes, estamos presos. A nossa grande prisão são esses padrões. Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem, fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!